Ali em Mateus 17, fala por causa da fé. Os discípulos, eles estavam desfalecidos da fé. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Quantas vezes nós não conseguimos expulsar o demônio que está em nossos filhos, em nossos cônjuges, em um da nossa família? Porque a nossa fé já está desfalecida. Nós temos que crer que o Senhor ele pode fazer infinitamente mais sobre a nossa vida. Nós estamos no culto em família, crendo que o Senhor, o mesmo Deus que está aqui conosco, ele está lá na nossa casa. Ele está na casa dos nossos. Então temos essa convicção que só o Senhor pode mudar a nossa vida. Pode expulsar demônio, mas através de nós e da nossa fé. Amém, Jesus. Ele fala, o Senhor, ele repreendeu os discípulos e falou: se podes. E ali em Marcos, em Mateus, eu li versículo 17, no capítulo 17, 14, eu li que o Senhor respondeu: foi por causa da sua fé, vocês estão com a fé pequena, vocês não podem expulsar. Por quê? Os discípulos andaram com Jesus, ficaram com Jesus, aprenderam com Jesus. E na hora, ele deve ter expulsado muitos demônios, mas naquela hora ele deve ter olhado e se assustado. Como nós fazemos hoje? Diante de tanta coisa que acontece, de tanta luta, tanta guerra travada, a gente não consegue. Parece que estamos fracos, com falta de fé. Mas o Senhor nos fala aqui que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então temos que ter fé. Temos que ter fé. Temos que lutar pelas nossas vidas, pelas nossas casas. Não estamos sujeitos ao inimigo entrar em nós. Se não tivermos fé, ou se dermos brecha para o inimigo. Eu aprendi essa semana com um pastor. E ele era pai de santo. Ele falou que muito cuidado na expulsão do demônio. Que quando você expulsa um demônio de uma pessoa, aquele demônio, ele sai da pessoa, mas ele vai andar e procurando, né? Às vezes ele fica lá na porta da sua casa, esperando uma brecha para entrar. E ele falou: muito cuidado, você tem que repreender o demônio assim. Eu te repreendo em nome de Jesus e te mando para o abismo. Como Jesus, como aqueles demônios naquele lá no Gadareno que falaram daquele: deixa a gente ir para os porcos. Por que eles falaram deixa a gente ir para os porcos? Porque eles sabem que se for para o abismo eles não podem voltar. Então, irmãos, temos que ter muita sabedoria em colocar a mão para expulsar demônio. E o Senhor nos fala aqui também que a casa de demônio só sai com Jesus e oração. Tem mesmo. Tem demônio que não, vocês podem expulsar, pedir um pastor, orar, ele não vai sair. Você tem que se preparar. Como que você se prepara? Ao jejum ele vai, mas se eu deixar de comer, você está renunciando sua carne. Você vai chegar mais perto de Deus. E Deus vai te usar mais. Então tem demônios que não tem como, você tem que tirar. Mas você não tira dando uma só ordem. Você tira se a sua vida estiver alinhada com a vida. Meu Deus. Então tem coisas nas nossas vidas, irmão, que não é o pastor, não é o pregador, não é a irmã da oração forte. Tem coisas que você vai ter que expulsar e vai ter que estar preparado. A experiência no decorrer da palavra aqui, ela nos coloca a pensar. Eles andavam com o Senhor, eles viram o Senhor, eles viram o Senhor ressuscitar. Não, até aqui o Senhor não tinha morrido, mas eles andavam ali com o Senhor, eles viam o Senhor fazer milagres, eles tinham o Senhor. E eles falaram: geração incrédula, até quando estarei aqui?
que você não é capaz de fazer o que os discípulos fizeram, porque você é. Porque o Senhor, Ele nos fala que nós iremos fazer coisas maiores do que Ele. É só crer. Né? E o Senhor, Ele pegava aqueles discípulos, repreendendo aqueles discípulos. Eu fico imaginando aqueles discípulos assim, parados, olhando aquele menino sofrendo, jogado para um lado, para o outro, jogado no fogo. Aquele menino, eu fico imaginando a dor daquele pai, não podendo fazer nada por aquela criança. E tem hora que as nossas vidas parecem assim, parece que a gente não pode fazer nada. E não podemos fazer. Quem pode é Cristo. Quem pode é o Senhor da nossa vida. Não podemos mesmo não. Se pensar humanamente, não podemos. Quem somos nós? Mas Cristo em nós. É diferente, tem diferença. Quando o Senhor está em nós, quando o Senhor Ele nos dá ousadia para você chegar ali e pôr a mão, expulsar, ou mesmo pôr a mão naquela enfermidade, ali na sua casa. Eu tive muitas experiências com a minha filha pequena, a minha mais nova, de ver ela doente e pôr a mão sobre ela e repreender. E Deus curou a minha filha muitas vezes. Muitas vezes era uma coisa assim que eu olhava e falava assim, meu Deus, uma menina estava ótima, de repente aconteceu alguma coisa, a menina ficava ruim. Eu falava com meu marido, onde? Isso é demônio, não tem condição. E eu impunha a mão ali com a minha fé e orava, e ela era curada. Então, irmão, não subestime você diante da presença de Deus. E também não adianta você sair da sua casa e ir para um culto de família sem fé e só para cumprir a agenda, ou mesmo, né? Ah, não, foi na igreja hoje, não, tem que ir, tem que ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra porque a palavra não quer. Mas você tem que colocar em prática o que você ouve. Você tem que colocar em prática. O Senhor Ele nos fala aqui, ó, tem demônio que só se casca de demônio que só sai com jejum e oração. Temos que jejuar e orar sim. Nesse tempo de tanta tecnologia, não temos tempo mais para orar e nem para jejuar. Chegamos, alguns ao trabalho, alguns à casa. Eu não consigo ficar sem comer um pão de manhã, senão eu passo mal. Mas peraí, quando você vai tirar sangue, você não come nada, você não passa mal, você fica de beleza. Quando dá lá para as 10 horas, te dá fome. Mas não consegue jejuar algumas horinhas. Temos que priorizar a nossa vida com o Senhor. Temos que priorizar. Deus, o que eu quero pedir? Deus, eu preciso ser curado, eu preciso que a minha casa seja curada, que a minha família seja curada. Mas você tem que priorizar o Senhor, como esse pai fez. Era a solução dele na época. Quando olhamos aqui e falamos, mas naquela época Jesus estava ali pertinho, é só chegar com o filho, colocar na frente de Jesus, Jesus repreendia. E o Espírito Santo nem estava ali no meio do povo. Era o Senhor, tudo bem. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Hoje o Senhor colocou em nossa mão o poder. Só a sua vida está alinhada com o Senhor. Então nessa noite, meus irmãos, eu te convido a você refletir isso na sua vida. Será que eu estou priorizando o Senhor? A minha fé está como daqueles discípulos? Quando eu chego em casa, vejo tantas situações no meu trabalho, tantas situações, que eu falo assim, não dá não. Esse menino não tem jeito. Meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito sim. Aleluia, glória a Deus. Tem jeito sim. Se não está atuando o Senhor na vida dele, está atuando no inimigo. Hoje eu cheguei e falei para a irmã, Deus tem todo o poder. Gente, hoje em dia estamos subestimando o inimigo. Estamos subestimando Deus.
Deus tem todo o poder, mas o inimigo tem poder, porque Deus não tirou dele, ele deu. E Deus não tira nada que ele te dá. Então, se você vê que a pessoa não está com o Senhor, então ela está do outro lado, porque não tem como amar dois deuses ao mesmo tempo. Então, nessa noite, medite no Senhor, peça a Ele mais fé se você não está tendo fé. A gente tem hora na nossa vida que estagnamos e não temos mais fé. Tudo está muito bem. A gente se depara num conformismo que não está fora do comum. Vai na igreja, não bate um cartão. Eu vou na igreja hoje, vou na igreja. Às vezes a igreja só para sair de casa. Aí você chega aqui, uma palavra maravilhosa, o pastor está aqui, os ministros estão aqui, as irmãs estão orando, a pastora está colocando a mão. Mas e você? E quando chega na sua casa? A pastora não está, os ministros não estão, ninguém vai colocar a mão no que Deus te deu para você colocar a mão, para você expulsar. Porque tem coisa que ninguém vai estar na sua casa não. Se o diabo manifestar lá de madrugada, tem como não, você tem que expulsar. Uma experiência de uma pessoa, o filhinho dele ficou possesso. Aí a esposa querente estava passando mal por mim. Aí sabe o que Deus fez? Nada. Tirou da novelinha, que era, na época era José, e foi embora. Vamos para lá. Agora, se você tivesse agarrado na fé nessa hora, se você tivesse alinhado com Jesus, você ia pôr a mão naquele menino e falar: em nome de Jesus, te repreendo. Sai agora. Amados, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principal e potestade do mal. O inimigo não brinca de destruir vidas, ele destrói, como destruiu desse jovem aqui, como destruiu dessa família, não só do jovem, mas de toda a família. Porque se o pai estava ali, o pai estava desesperado, né? E ali ele teve coragem de ir. Então, devemos colocar isso em prática hoje sobre as nossas vidas. Não dá mais tempo da gente ficar olhando só o demônio sair da vida do próximo. O demônio tem que sair da nossa casa. O demônio tem que sair da nossa vida. É isso que temos que entender. Já está chegando aí a 2025. Quanto melhorou na sua vida e na sua casa? Quanto jejum você conseguiu fazer nesse ano? Quanto tempo você gastou na presença do Senhor? Quanto tempo você folheou? Porque eu vou falar com você, não é coisa de crente chata não. Eu estava percebendo que as redes sociais eram uma armadilha na minha vida. E eu tirei ela da minha vida. Mas de vez em quando eu me pego mexendo e assim gasto umas horas. E eu falei: Deus, eu não aceito isso na minha vida. E a gente fica vendo coisa boba. A gente fica engolindo tudo que o inferno dá. Porque você não para numa pregação. Você para em fazer rir. Ficar fazendo rindo. E ali, meu filho, o diabo está sapateando sua casa, está fazendo bagunça na sua vida, está acabando com o seu casamento, está acabando com a sua família, está acabando com a sua comunhão com Deus. E sabe que no final das contas a gente